Oi, gente! Carla Silveira aqui para contar mais uma história para vocês. Eu resolvi colocar essas histórias num tempo cronológico para facilitar também a minha mente, as minhas lembranças e facilitar aqui a organização das ideias de como contar as coisas que eu não quero esquecer. Mas aquilo que eu passar, depois eu posso voltar, né, gente? Claro, é muita coisa. São 25 anos. E eu quero saber como você está. Como você estava 25 anos atrás. Deus abençoe sua casa, sua família, que vocês se cuidem. E eu quero começar do começo, o começo de tudo. Como eu me encontrei com a dança. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Em 1995, eu nunca tinha dançado nada na minha vida. Aos 22 anos, eu nunca tinha feito aula de nada, de nenhum tipo de dança. Nada, 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 tá? E com uma turma de amigos, nós fomos então em Belo Horizonte conhecer, me levaram, falaram, nós vamos conhecer um lugar muito legal. Então me levaram para conhecer o Esopo, a Taberna dos Tempos. Tudo começou no Esopo. Nessa noite mágica, inacreditável, nessa casa, que na época era na rua Ceará. Ele era composto de 3 salas, né? Uma casa, uma taberna medieval, dirigida pelo casal Ricardo Wagner e Regina Célia, saudosos, infelizmente já não estão mais conosco. O Ricardo nos deixou em 2020, a Regina acho que 2 anos antes, não me recordo bem a data. E Ricardo Wagner era um pintor de pessoas, era um pintor de alma, era um boêmio, era um cara totalmente fora do seu tempo, né? Totalmente devaneador, amante das mulheres, de pintar pessoas, mulheres principalmente. Ele pintou muitos políticos, fazia muito autorretrato, né? Fazia retratos das pessoas e pintou, inclusive, a galeria toda de políticos de Belo Horizonte. Ele é pintor de uma tela incrível que chama O Equilíbrio Humano, uma tela gigante, se não me engano. Ela tem 6 por 12, alguma coisa assim, bem grande, bem grande. Alguns vídeos vocês vão poder ver essa tela atrás de mim. E a Regina pintava flores e frutas. Então era uma casa que você entrava, você se sentia fora da sua época, fora daquela época, né? E ali tinham saltimbancos que brincavam entre as mesas. Pierrot, Colombina, ciganas, cigano, pantaleão, gregas, Drácula, bobo da corte, enfim, personagens diversos medievais que brincavam entre as mesas, levando o público ao delírio, a realmente fazer uma viagem, né, ao túnel do tempo. E toda noite tinha a coroação de um rei e uma rainha da noite, era escolhida pela animação ou um aniversariante, enfim. Tinha valsa, dança grega, né, a zorba. Gente, assim, realmente muito mágico. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, uau, que lugar é esse, né? E ali como público, a gente era tirado das mesas para brincar todo o tempo. E quando dava o final da noite, eles soltavam Gypsy Kings e o público se acabava, né? Imagina a pessoa aqui, né? Tá, se acabou ali, né? Naquela noite. E nesta noite, nessa mesma noite, Ricardo Wagner, proprietário,
mandou um garçom me chamar. E esse garçom falou, olha, o seu Ricardo quer falar com você. Eu, quem? O seu Ricardo, aquele ali, ó. O seu Ricardo Wagner, proprietário da casa. Tá, ok, né? O que será que esse moço quer comigo, né? Aí cheguei lá, ele me convidou para sentar um pouco com ele e disse para mim assim, eu quero te fazer um convite. Você é muito bonita, você dança muito bonito. Eu falei, obrigada, tava me divertindo ali, nunca fiz aula de nada. E ele disse para mim assim, vem fazer cigana aqui. O quê? Cigana? Falei, mas senhor Ricardo, eu nunca dancei nada disso. Eu não sei nada. Ele, não, você sabe. Você tá pronta. E você vai seguindo as outras meninas e você vai aprender muito rápido o esquema da casa. E eu fui. Eu vou mostrar pra vocês a minha primeira roupa que eu fui, gente. Uau! Meu Deus, eu não sei se é cigana ou se é dança do ventre. Mas eu fui com aquela roupa, primeira vez, né? Depois eu fiz uma, claro. E eu comecei a dançar então como cigana ali, naquele ambiente. De quinta, sexta, sábado, né? Tinha as escalas, enfim. E o show começava bem tarde, começava tipo 11 horas, terminava 1h30, 2 horas da manhã. E eu quero contar algo para vocês que muita gente sabe, mas eu tenho certeza que é muito mais gente que não sabe o que eu vou dizer. Sabe quem eram os saltimbancos daquele lugar? Naquela época, escrevi aqui alguns nomes que eu não quero esquecer. Nada mais, nada menos, quem fazia Pierrot naquele local era Henri Neto. Saudoso Henri Neto. Ele colocava uma lente azul e andava entre as mesas e tinha um olhar tão enigmático. A minha mãe era alucinada com ele. Minha mãe sentava e falava, meu Deus, o olhar desse menino é uma coisa. Ele parecia um desenho que pulou da tela, de uma pintura, de tão perfeito que era o rosto do Henri Neto naquele personagem de Pierrot. Ele tinha um rosto maravilhoso, né? E ele era, então, Pierrot. Agora, sabe quem era o meu parceiro de cigano? Que foi o meu primeiro parceiro de dança? Carlos Clark. Saudoso Carlos Clark. Tinha um cabelo grande assim, mais ou menos tipo o meu, anelado, aqui no ombro. E ele vestia de cigano. E ele foi a primeira pessoa com quem eu fiz par de dança na minha vida. Tinha também o Cláudio. Cláudio fazia Pierrot. Logo depois começou com a dança indiana e está até hoje. O nome dele no Face aqui tá diferente do que eu conhecia na época, mas o Cláudio dança até hoje. Dança indiana, participou do Clone também, né? E é um menino incrível, mas na época fazia Bobo da Corte, né? E ali eu conheci as ciganas lindas, Mônica, fazia dança flamenca, Rose, fazia grega, fazia dança flamenca, fazia muito sevilhana com a Mônica, o Hilton, que é um grande bailarino de contemporâneo, né, que dança até hoje, fazia pantaleão, de vez em quando fazia performances de dança contemporânea. O Carlos fazia outras performances também de dança indiana, contemporânea, jazz. O Neto e o Carlos, né, eles eram bailarinos de jazz e atores, né? O Carlos eu não tenho certeza se era ator, mas o Neto eu tenho certeza. E o Cláudio fazia então Bobo da Corte, o Jaime fazia o Bobo da Corte. Gente, eu vou esquecer alguns nomes, né? A Karina, querida cigana maravilhosa. A Évila. Gente, Sandra Vidigal. Meu Deus, que flamenco dessa mulher. Dança divinamente até hoje. A Deise Faria, uma das primeiras pessoas da dança em Minas Gerais, tá? Uma das primeiras pessoas da dança em Minas Gerais. Dona do centro mineiro, que era do lado do Esopo, inclusive.
e uma querida. Espero que você esteja bem. Eu tenho um grande respeito e carinho pela Regina e pelo Ricardo, por essa oportunidade que eles me deram e por ter me aberto as portas para a dança. Só que ali, no meio da noite, nós que éramos saltimbancos, nós parávamos. Eu vou ver aqui, ó, Cláudio. Tô caçando aqui o sobrenome do Cláudio. Cláudio Henrique. Cláudio Henrique. Gente, eu tô olhando aqui na tela, tá? Não liga não. Liga pra mim não. E aí, isso mesmo. Cláudio Henrique Nascimento, querido. Cláudio Henrique Nascimento. Grande bailarino. Dança lindo, indiano. E aí, gente, no meio da noite, o show dos Saltimbancos tinha duas partes. Quando parava a primeira parte, a gente aquietava e entrava um show da noite. Como eu disse que o Carlos fazia, o Hilton. Entrava um show da noite, era uma dança contemporânea, era um flamenco, com a Sandra, era uma dança espanhola, né, uma sevilhana. E aí apareceu uma pessoinha que eu não sei onde ela está. Se isso chegar até você, por favor, fala comigo. Josi Ribas. Ela entrou no meio daquela fumaça com uma roupa prata. E ali, eu de cigana, vislumbrei aquilo e disse: uau! Uau! Eu não achei que eu fosse me emocionar, desculpa. E a minha mãe estava nessa noite. Eu disse para ela: mãe, eu quero fazer isso. Eu quero dançar esse negócio. E aí eu conversei com a Josi, na época eu estava na faculdade. Muitas vezes saí da faculdade e fui direto para o Esopo dançar. Quinta, sexta. E na época eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, estudava sábado, né? Tarde toda. E eu comecei a fazer aula com a Josi aos domingos, particular. Pegava 2 ônibus para ir fazer aula. E comecei a fazer aula com a Josi. E aí, Josi, a você toda a minha gratidão. Eu não sei onde você está, como você está, se você ainda está conosco, mas foi através de você, com aquela roupa prata de ajofre, com aquele véu preto, que eu me encantei pela dança do ventre. Não fiz muito tempo de aula com ela, depois eu saí, depois eu vou falar disso. Isso é uma outra história, outro dia, né? Contar de outras pessoas. A gratidão vai vir por conta gota aí. E aí eu comecei a fazer aula com a Josi em março de 96. E em muito pouco tempo o Ricardo me deu a oportunidade de me apresentar ali naquela noite. Sabe qual foi a primeira música que eu dancei? Com véu. Porque minha mestra dançou com véu. Eu queria véu também. Miss Lu, de Jorge Ábido. Eu me recordo. A gente dançava muito Jorge Ábido e Ofra Rasa na época. A gente dançava muito esse CD, The Art of the Belly Dance, um CD rosa. Tinha Radone.
E ali naquela casa eu dancei até 2006. Ela mudou-se para Nova Lima, num imóvel próprio, lindo, mas nada tinha a mágica da Rua Ceará. Não era igual, era outro momento, né? Muito linda a casa e hoje ela não está mais funcionando como Esopo após a morte dos donos. Eu não sei o que a família está fazendo com o local. Minha gratidão a toda a família do Ricardo, Vinícius, Marcelo, Yara, que sempre estiveram ali, né, no Esopo, apoiando os pais. E foi aí que surgiu a minha paixão pela dança do ventre. A gente tentou juntar tudo que eu podia. Eu não tenho imagens da Rua Ceará, eu só tenho essa foto em papel. Eu com a minha primeira roupa, que eu não fui no Esopo. Depois a minha tia fez uma roupa de cigana para mim. Vocês vão ver um pedacinho da dança já no novo Esopo. Eu não tenho dança no antigo Esopo. Infelizmente eu não tenho. Né? Se alguém que do Esopo tem para me mandar alguma coisa, eu vou chamar algumas pessoas aqui que eu tenho contato com o Cláudio, eu tenho contato com... Gente, eu conheci no Esopo a Mahara Chames. A Mahara tinha 13 anos. A Mahara já dançava lá no Esopo. Por debaixo dos panos, menor, com a mamãe Sônia lá. Ela já era namorada do Eduardo hoje, que é um grande dervaquista. Conheci a Mahara lá. Né? E então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho de registro. Se depois a gente encontrar mais coisas, a gente posta, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Foi assim que começou a minha dança. Foi assim que despertou em mim o desejo pela dança do ventre. E eu tenho um amor e uma paixão muito grande pelo Esopo. Né? E existia o Instagram e o Face e o site Esopo, a Taberna dos Tempos. Se você quiser clicar, eu vou até clicar aqui para ver se tá funcionando, para que vocês vejam um pouquinho o que é Esopo, a Taberna dos Tempos. Né? Uma casa que eu divulguei muitos anos. Vinham pessoas de vários lugares do Brasil. Pessoas que estavam em Belo Horizonte a trabalho. Era uma casa que as pessoas indicavam muito. Deixa eu ver aqui. Esopo. Opa, peraí. Aguarde. Esopo. Ó. Esopo, a Taberna dos Tempos. Tô vendo aqui no site. Que coisa. Enfim. Esopo, a Taberna dos Tempos. O que será que não quer aparecer? Será que já tiraram do ar? Esopo BH. E foi nesse lugar que eu dancei tantos anos como cigana e como dança árabe. Dancei lá até 2006. Aqui, ó. Esopo, a Taberna dos Tempos. Sim. Esopo, a Taberna dos Tempos. Isso mesmo. Podem clicar aí que vocês vão conhecer um pouquinho do Esopo. Eu vivi muitas coisas ali. Eu vivi muitos réveillons. Eu trabalhei muitos réveillons no Esopo. Trabalhei muitas noites, muitos anos, né? Foi de 95 a 2006 eu estive no Esopo. E eu descobri a dança em 96. Eu acho que o Henri Neto ainda descobriu a dança do ventre 2 anos depois de mim. Que ele se encantou pela dança. Me recordo ele me falar isso. E ele me dizia, com todo amor, respeito, carinho e sem nenhuma pretensão, ele me dizia que ele se apaixonou pela dança através de mim. Me assistindo no Bagdá Café. Nem foi no Esopo. Mas Bagdá Café é outro dia, outra história, né? Então eu quero
dividir com vocês esse momento. Vocês possam curtir aí. Eu tenho... Aí, ó, no Facebook, Esopo Taberna dos Tempos. Eu tenho uma dança de cigana no Esopo, porque eu fiz um festival lá, 2006, que também é uma outra história, um outro dia, os festivais. Mas a gente vai mostrar para vocês aí, eu de cigana no Esopo, por causa desse festival, senão eu não teria. Eu não teria nenhum registro meu como cigana ali, né? Era assim, gente, antigamente. As coisas eram sensoriais, eram vividas e ficou lá naquela parede, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ficar só na lembrança e no coração de quem viveu. E muitos nem estão aqui mais, né? Muitos nem aqui estão mais com a gente. Muitos não, muitos tantos, né? Ricardo, Regina, Neto, Carlos Clark, muitos deles não estão mais aqui para poder me ver contar essa história. A você, Ricardo e Regina, a sua família, receba o meu carinho e a minha gratidão por essa casa, que eu amei tanto, que eu vivi tão intensamente. Fiquem aí com essas imagens para que você se emocione junto comigo. Um beijo.